Queridos irmãos e irmãs, telespectadores da TV Aparecida, internautas do portal A12.com e ouvintes da Rádio Aparecida, celebrando hoje a memória de São Tomás de Aquino, o grande santo da igreja que é considerado doutor da igreja. E o que é ser doutor? É bom compreendermos quando a igreja faz de alguém doutor. Quando nós vamos ao médico e chegamos lá, qual é a primeira coisa que a gente fala? Boa tarde, doutor, não é? Quando a gente vai, às vezes, visitar um advogado, alguma coisa assim, que precisamos de uma parte jurídica, fala assim, doutor, bom dia, tudo bem com o senhor? Chamamos estas pessoas que são estudadas, que entendem, que têm uma especialização de maneira bem direta de doutores, por causa da sabedoria que adquiriram para que possam nos ajudar. Então, o doutor não significa essa distância que muitas vezes nós colocamos, como se a gente não soubesse de nada e o doutor sabe de tudo. Não, são pessoas que estudaram e oferecem o seu conhecimento, o seu estudo, para que possa solucionar alguma questão que nós não sabemos. E por isso nós chamamos os médicos de doutores, os advogados de doutores, aqueles que fazem estudos mais aprofundados, realizam doutorado, porque se aprofundam em algum tema específico e podem falar a respeito disso, podem ensinar, de maneira especial, ensinar. E para a igreja, quando ela dá a alguém o título de doutor, isso é muito importante. É porque a igreja reconhece que nos escritos, nas falas, enfim, naquilo que aquela pessoa colaborou para a igreja, ela colaborou não somente naquela ocasião, não somente naquele tempo, mas tudo o que ela disse, tudo o que ela escreveu, também serve como iluminação para os tempos seguintes. Então, quando nós, na igreja, reconhecemos algum santo, alguma santa como doutor, é porque eles disseram coisas importantes a respeito da fé, a respeito da doutrina cristã, da doutrina sagrada, que vale não só para o tempo em que foi falado, mas para o nosso tempo hoje. E São Tomás de Aquino é considerado doutor, porque não só no âmbito filosófico, mas que fala a respeito das coisas mais voltadas a nós, ao mundo, mais voltada às coisas que nós temos questionamentos a respeito da nossa vida e da nossa existência, isto é a filosofia, mas também a respeito da teologia, do nosso relacionamento com Deus, da nossa forma de compreender a graça e a ação de Deus no meio de nós. Ou seja, aquilo que São Tomás de Aquino refletiu, estudou e ensinou, serve para nós também no dia de hoje. E algo que devemos destacar na personalidade de Tomás é que ele era uma pessoa dedicada aos estudos, e ele acreditava que a ciência, a inteligência humana, que era capaz de absorver tudo isso, poderia nos ajudar e muito a trilharmos o nosso caminho, nos ajudando tanto na nossa caminhada terrestre, ou seja, na nossa caminhada nos relacionamentos interpessoais com os outros, mas também no relacionamento com Deus. Por isso ele é doutor em filosofia e teologia, no relacionamento com o mundo e com os irmãos e no relacionamento com Deus, dizendo que nós temos inteligência suficiente, porque Deus nos dá esta graça, a graça da inteligência, para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa vida, melhorar o nosso relacionamento e melhorar a nossa oração, e fazer com que a nossa fé possa crescer e se desenvolver. Nisso acreditava São Tomás de Aquino. E por isso ele colaborou tanto com a filosofia e com a teologia.
acreditando que o ser humano é uma pessoa que tem inteligência suficiente para absorver a graça de Deus expressa na humanidade e na divindade. E quando nós usamos essa inteligência da maneira positiva, boa, quando nós conseguimos dar um bom encaminhamento para tudo aquilo de bom que Deus nos deu, a graça que Ele nos dá da nossa vida e da nossa inteligência humana, nós conseguimos fazer grandes milagres no meio de nós. Realizamos grandes graças no nosso meio. E Jesus, Deus no meio de nós, vem nos mostrar que a inteligência humana, iluminada pela graça divina, faz com que possamos estar no caminho de Deus. E quando nós não compreendemos isso e não entendemos, aí acontece na nossa vida aquilo que chamamos de erro, de queda e de pecado. Os fariseus estavam acusando Jesus de ser iluminado pelo Espírito de Beelzebul, por estar possuído por um espírito de divisão. E Jesus vem dizer que a proposta dele é unir o ser humano, é extrair do ser humano o melhor que ele tem, o melhor que ele pode dar, é fazer com que ele possa encontrar a sua dignidade, porque Deus assim quis, que todo ser humano, todo homem, toda mulher, pudesse aproveitar desta dignidade que Deus nos dá. E Jesus quer resgatar e recuperar esta dignidade. No entanto, os fariseus, porque viam Jesus através das coisas que dizia, interpretando a lei ao modo, à maneira deles, diziam que Jesus estava possuído por um espírito mau, por Beelzebul. E aí que Jesus vem esclarecer e dizer que se eu estou possuído por Beelzebul, se o espírito que me conduz é um espírito de divisão, então há um conflito muito grande com o próprio princípio e o autor do pecado, porque eu venho para resgatar a vida, e Jesus é bem claro nisso. E tudo aquilo que se divide, tudo aquilo que está cada vez mais distante e vai se esfacelando, não tem futuro. E é por isso que ele diz que uma família desunida, e até mesmo o próprio espírito do maligno dividido entre ele, ajuda com que a graça de Deus possa entrar. E aí ele diz, e é por isso que quem me ilumina é a graça de Deus, não é o espírito mau. Quem me dá a luz, me dá o encaminhamento é o próprio Espírito de Deus. E ainda faz uma recomendação: aqueles que pensam e fazem do seu pensamento, da sua vontade, do seu egoísmo pessoal, a razão para a sua vida, e quer justificar as coisas de Deus em cima disso, blasfema contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o espírito da divisão, não é o espírito da ganância, não é o espírito do ódio, porque eles tentavam perseguir e tentavam matar Jesus. Este não é o Espírito de Deus, o da divisão, mas o Espírito que une e que agrega e que dá vida e força. E é por isso que Jesus diz que quem não consegue compreender a graça de Deus que acontece, quem não consegue compreender este Espírito que ilumina e que dá a unidade para todos, e quem não consegue entender que o Espírito de Deus faz com que o ser humano seja resgatado da sua situação de miséria, peca contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, só deseja e quer amor, paz, união entre todos os seres humanos. Então tudo aquilo que propõe ao contrário não faz parte do Espírito de Deus. E quando nós queremos fazer com que as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas leis, os nossos ensinamentos fiquem acima daquilo que é o maior mandamento
da lei de Deus, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Jesus é bem claro nisso, que acima de tudo está Deus e o nosso irmão e irmã. Acima de tudo está o amor que partilhamos entre nós. E se este amor não consegue alcançar e chegar a todos que necessitam, não está aí a presença de Deus, mas está a presença do maligno, que divide e que traz a divisão. O Espírito de Deus congrega, une, nos dá força. O Espírito de Deus nos ilumina. O Espírito de Deus faz com que a gente cada vez mais busque os melhores caminhos para que a nossa vida seja possível nesta terra e nesta caminhada, para que os nossos relacionamentos humanos sejam os melhores possíveis, e para que o nosso relacionamento com Deus seja completamente claro e aberto, e que juntos possamos dar um novo significado para a nossa vida. Aí está a presença daquele que é o verdadeiro sumo sacerdote, como na primeira leitura diz Paulo na carta aos Hebreus. E desde a semana passada ele vem resgatando e trazendo esta presença forte e firme da pessoa de Jesus como aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que é o verdadeiro doutor da fé, aquele que vem nos ensinar e nos ensina com propriedade, porque ele é o próprio Deus. E tudo aquilo que ele ensina é palavra de vida e de verdade. E aquilo que está fora disso e que quer fazer as nossas próprias vontades, ou que quer fazer os nossos próprios caprichos, isto sim pertence ao maligno e não faz parte das coisas de Deus. Que nós possamos avaliar em nossa vida, pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino, para que ele nos ajude a compreender melhor as coisas de Deus, para que ele nos ajude a compreender melhor os nossos relacionamentos humanos, para que ele, de junto de Deus, possa interceder, para que sejamos pessoas iluminadas. São Tomás de Aquino era aquele que muitas vezes nas suas dúvidas, quando estava estudando, ele ia até o sacrário e pedia muito de próximo para que o Senhor o iluminasse em sua vida. Ele que tinha esse gesto tão próximo de Deus, possa interceder para que a luz e o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa vida e nos transforme em pessoas novas, e possamos, através dos nossos gestos, dos nossos atos, demonstrar que é o Espírito de Deus que habita em nós, e não o espírito do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.